Eu quero cumprimentar os nossos irmãos da Assembleia de Deus em Nova Canaã, Fazenda Canaã, e todos os nossos irmãos e amigos que visualizarem este vídeo com a mais doce graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, 14 de julho de 2020, segundo domingo de junho, estamos mais uma vez levando aos irmãos algo da parte de Deus para os vossos corações. Queridos irmãos, eu queria fazer um rápido comentário da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, que é a lição 11 de hoje, que tem como título Atributos da Unidade da Fé, Humildade, Mansidão e Longevidade. Esta lição é maravilhosa. Atributos. O que significa atributos? Atributo é justamente o que é próprio, é peculiar a alguém ou a alguma coisa. Nós vemos aqui que quando se fala em atributos da unidade da fé, tem esses três ingredientes, ou seja, essas três virtudes que promovem a unidade da fé, que é a humildade, mansidão e longanimidade. Nós vamos fazer aqui uma análise, né? Nós vemos aqui que o texto áureo da nossa lição está aqui em Efésios capítulo 4, versículo 1, está escrito assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Quem escreveu isso aí foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escrevendo uma carta aos Efésios. Então, nós vemos aqui que a verdade prática diz que a unidade da igreja depende que os crentes evidenciam no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Evidencia, né? Cotidianamente. Os crentes evidenciam no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. O que é humildade? Humildade é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual ele escreveu, o apóstolo Paulo, aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 e 8, diz o seguinte, que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O próprio Jesus, lá nós encontramos no livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 29, diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Devemos aprender com o Senhor Jesus a humildade, né? A mansidão e a longanimidade. Através da humildade, nós deixamos
de nos achar melhores do que os outros, né? De acharmos que somos mais sábios ou mais inteligentes do que os outros. Nós abrimos mão de qualquer ato de arrogância, de superioridade, né? Da prepotência. Não buscamos oportunidades para menosprezar, diminuir ou desfazer de qualquer um que seja. E nós vemos que a humildade, se associando à mansidão, que se traduz em ternura, gentileza, cortesia e paciência. E nós encontramos também a longanimidade. Longanimidade que também se inclui na lista das virtudes que compõem o fruto do Espírito, né? E faz parte das características, das características do verdadeiro cristão, né? Aquele que realmente se converteu e tem o Espírito Santo de Deus morando no seu ser. A longanimidade tem muito a ver com a paciência, né? Não toma nenhuma decisão precipitada, não se ira por qualquer coisa, né? Suporta uns aos outros em amor, tardio para se irar. Nós temos grandes exemplos de mansidão registrado nas Sagradas Escrituras, das quais podemos destacar as pessoas de Moisés e Jesus Cristo. Em Números, no livro de Números, capítulo 12, versículo 3, afirma que Moisés era um homem manso e declara que era mais do que todos os homens que havia sobre a terra. É claro que com exceção de Jesus, né? Foi escrito em Números, foi antes do nascimento de Jesus, né? E todas as pessoas com essa virtude, quer dizer, que é a mansidão, são considerados como pessoas disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Podemos olhar em Romanos capítulo 12, versículo 12 ao 14. Essas pessoas dotadas dessas três virtudes, eles não revidam os maus tratos, né? Os maus tratos sofridos, não se apressa a julgar, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimento, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 15, né? Alguém até pode dizer, pode considerar como fraqueza ou inferioridade, mas pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Dessa forma, a mansidão trata de submissão do homem para com Deus e sua palavra. Tiago 1,20. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio, tá? Em Romanos 8,10, o comportamento é o comportamento conciliador. Comportamento conciliador é a verdadeira demonstração, é a demonstração na prática da conduta, ou, né, a prática da conduta de quem possui a mansidão através de uma postura de equilíbrio diante de adversas circunstâncias. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, né, fala sobre isso aí. Esse comportamento transmite a ideia de pacificação, um meio tranquilo, harmonioso de administrar os conflitos, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Agora, se todos os crentes
em cada igreja desenvolvesse a virtude da mansidão, todo espírito de conflitos deixariam de existir, em vez de sentimento de divisão, de partidarismo ou faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. 1 Coríntios 1, versículo 10. Assim, para que haja unidade, há necessidade de longanimidade para o exercício do perdão, pois essa virtude capacita o crente a ser tolerante com os erros cometidos pelas pessoas e dessa forma liberar o perdão aos ofensores. Diante de tudo isso, precisamos esclarecer que a longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. Assim, queridos irmãos, nós gostaríamos de dizer que isso aí é importante para a nossa vida. A nossa lição aqui, né, que é essa lição 11, resumidamente, né, eu quero dizer que esses 3 elementos, essas 3 virtudes aqui, são atributos da unidade da fé. E gostaria também de chamar a atenção para os irmãos que nós, os crentes, quando a pessoa se converte, ele tem que produzir, tem que ter as virtudes que compõem o fruto do Espírito. E quais são essas virtudes? São 9 virtudes. Tem mais, mas essas são as principais. Nós encontramos aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é, primeiro, amor, que é a mesma caridade. Segundo, gozo. Terceiro, paz. Quarto, longevidade, ou seja, longanimidade. 5, benignidade. 6, bondade. 7, fé. 8, mansidão. E 9, temperança. E Paulo fala o seguinte, aqui no versículo 23, que contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos no Espírito, né, andemos também no Espírito, e não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, eu quero dizer para os nossos irmãos que o crente, ele tem que ter o amor. Quando se fala amor, é aquele amor que Jesus disse: amar ao próximo como a si mesmo, né? E a caridade. A caridade, irmãos, muitas pessoas confundem caridade como distribuir alguma coisa, né? Atender assim com cesta básica, consulta médica, né? Dar objeto. Não. Isso tudo, Paulo disse o seguinte, que não adianta, se nós podemos dar até a nossa própria vida, né? Mas se não tivermos o amor, isso aí nada vale, né? Então, o amor, ele é sofredor. O amor você não tem assim, não pratica em troca de alguma coisa. Você faz espontaneamente, por satisfação, porque está em você. Isso aí é justamente o caráter de Deus, é amor. Deus é amor. Gozo. Todo crente que recebeu Jesus e que tem o Espírito Santo de Deus,
ele tem o gozo, tem satisfação de ser crente. Paz. Aquele que recebeu Jesus Cristo, que tem o Espírito Santo, ele tem paz consigo mesmo, tem paz com todo mundo. Aquele que recebeu o Espírito Santo, né, quando se converteu, que aceitou Jesus, ele não se ira por qualquer coisa. Ele procura ser pacífico, né? Ele é paciente, ele é longânimo. Da mesma forma, ele é benigno. Benigno significa o quê? É que é o contrário de maligno, né? É bondoso, tem bondade, tem fé, tem mansidão, né? Mansidão, que já falei aqui a respeito, aqui, quando fiz essa exposição aqui da lição, mansidão e temperança. O que é temperança, irmãos? Temperança é o domínio próprio. Tem gente que não sabe se dominar, né? Não tem o autocontrole. E assim, eu quero dizer, queridos, que estas 9 virtudes compõem o fruto do Espírito. O crente que aceitou Jesus, que diz que é convertido, se faltar uma dessas virtudes, ora ao Senhor, clama ao Espírito Santo para que te dê isso aí, tá? Porque se tiver incompleto, fica complicado diante do Senhor, tá? E da mesma forma, irmãos, contrapondo tudo isso aí, a oposição disso aí são as obras da carne. As obras da carne, elas se contrapõem, elas se opõem às obras do Espírito, né? E quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes. E a estas, acerca das quais vos declaro, diz Paulo, como já antes de vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Assim, queridos, eu quero dizer para vocês, vamos nos esforçar, porque o caminho do céu é estreito. Nós temos que nos renunciar a nós mesmos, todo dia. Jesus disse assim, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma sua cruz a cada dia e siga-me. Que Deus abençoe, um bom domingo para vocês, uma semana abençoada. E eu quero orar por vocês nesse instante. Senhor Jesus, obrigado por esses momentos de estar compartilhando a Tua palavra com os Teus filhos. Abençoa todos, dê uma noite de paz, uma noite de revelações, visita os Teus servos que estão enfermos, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão impossibilitados de se locomoverem. Abençoa os Teus servos que estão viajando, que estão no trabalho, buscando o pão de cada dia. Sê com todos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, que agora dizem comigo, amém.